Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Tamimo Dias e eu tô aqui para compartilhar com vocês 10 dicas de como aumentar a vida útil da bateria do seu drone e como evitar acidentes com o seu equipamento em mapeamento aéreo com drones aplicados ao agronegócio. Fica de olho! Mas antes de começar as dicas, se você está gostando desse conteúdo, compartilhe ele com seus amigos, nos marque nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso portal e mande os temas que você gostaria de ver aqui no nosso portal. Dica número 1. Sempre compre baterias e carregadores originais. Muitas pessoas, para economizar uma quantia em dinheiro, buscam equipamentos paralelos, tanto carregadores quanto baterias. Esse fato pode ocasionar mau uso do seu drone. Então, é uma economia burra. Muitas vezes, quando você quer comprar uma bateria paralela, um carregador paralelo, isso vai ocasionar problemas no carregamento, fazendo com que o seu drone possa cair em voo. Regra número 2. Tenha uma quantidade adequada de baterias para o tamanho da área que você estiver mapeando. Sabe-se que a quantidade de baterias é um fator limitante, uma vez que nas fazendas e propriedades rurais a fonte de energia nem sempre é disponível, necessitando assim que a gente tenha carregadores veiculares. Sabendo disso, é interessante que a gente tenha uma quantidade de bateria suficiente para que a gente consiga fazer um dia inteiro de trabalho sem a necessidade de fazer várias recargas. A quantidade excessiva de recarregamentos das baterias também ocasiona a diminuição da vida útil dessa bateria. Vou mostrar um videozinho agora para vocês. Então, uma coisa muito importante é você ter a quantidade adequada de baterias para seus levantamentos. Então, a bateria ela é relativamente cara, mas quanto mais baterias você tiver, melhor. Então, se a gente pensar que uma bateria ela tem uma autonomia aí aproximadamente de 20 minutos em campo, a gente tem que ter uma quantidade significativa de bateria para conseguir executar os trabalhos. Pensando que a nossa janela de voo é das 9 da manhã às 15 horas ou 3 horas da tarde, nós temos 3 horas pela manhã, então a cada 3 baterias a gente consegue fazer 1 hora de trabalho. Isso, lógico, sem pensar em intervalos, pouso e decolagem. Então eu conseguiria trabalhar com esse kit de bateria a 1ª hora da manhã. Então, podemos depois pôr para carregar e continuar trabalhando. Então, um kit entre 8 e 10 baterias é o suficiente para a gente trabalhar um dia inteiro. Regra número 3. Evite usar baterias emprestadas, alugadas ou comprar baterias usadas. Se isso for necessário, faça as verificações devidas na qualidade dessa bateria. Então, existem algumas metodologias que a gente vai colocar aqui em sequência, que você pode verificar a vida útil dessa bateria e o bom funcionamento tanto das células quanto da quantidade de vezes que ela foi carregada e descarregada. Isso faz com que você diminua os riscos de queda em voo. Então agora, após colocar a bateria no drone, a gente acessa aqui no canto superior direito esses 3 pontinhos, acha lá a informação da bateria. Então nessa primeira parte a gente tem as células e a voltagem de cada célula. E a soma das voltagens de todas as células, a temperatura da bateria, lembrando que ela não pode passar de 40 graus, a energia remanescente, o total de carga que tem nessa bateria e a quantidade de vezes que essa bateria foi carregada e descarregada, ou seja, quantos ciclos essa bateria tem. Então, aqui é uma informação importante, especialmente para você monitorar o ciclo de vida da bateria e também em eventual vez que você for pegar emprestado uma bateria ou até mesmo alugar ou comprar uma bateria usada, observar o ciclo de vida dessa bateria. Uma outra verificação que a gente deve fazer é quanto ao real funcionamento dessa bateria. Então aqui na minha mão esquerda eu tenho uma bateria funcionando e na minha mão esquerda uma bateria que está com problema na célula. Então quando a gente liga elas, a da esquerda vai se manter ligada e a da direita se desligou.
Então essa bateria é uma bateria que está estragada, ela está com problema na célula, ela inclusive ocasionou uma queda de um drone nosso. Então a gente deve descartar essa bateria num lugar adequado e a gente deve sempre tomar cuidado, especialmente se for comprar bateria usada ou pegar emprestado, se essa bateria está funcionando. Nesse caso aqui, essa aqui não está nem ligando o drone, mas pode ocorrer de uma bateria que tem uma falha na célula, ligar o drone, voar e no meio do voo ocasionar uma queda e um acidente. Então aqui nós temos a bateria 2 e a bateria 8, né? Então aqui eu vou dar uma dica para vocês como saber qual das duas tem um ciclo de vida maior ou menor. Uma vez que eu não consegui observar isso no aplicativo, caso eu não tenha acesso. Então uma técnica é o seguinte: eu mantenho segurado por 5 segundos, ele vai manter essas LEDs ligadas. Após 5 segundos ele vai começar a piscar. Então vocês estão vendo que a da mão esquerda, a número 8, ela tem menos ciclos de vida, então ela é uma bateria mais nova. Então para vocês saberem como que funciona, então segura 5 segundos. Então o que isso aqui está me dizendo? Que ela tem 50 mais 25, aproximadamente 75% da vida útil dela. Já a bateria número 8, ela tem de 75 a 90% da vida útil dela, mostrando que ela é uma bateria mais nova. Então essa é uma ferramenta, uma forma de você saber a vida útil da sua bateria, ou se é uma bateria mais nova ou mais velha, sem ter acesso ao aplicativo. Regra número 4. Numere suas baterias. Então se você tiver 8 baterias, coloque uma numeração de 1 a 8 nas suas baterias, fazendo com que você consiga ter um controle maior sobre cada bateria, sabendo qual foi usada por cada vez e evitando com que você recarregue e use várias vezes a mesma bateria, ocasionando que o ciclo de vida dessa bateria vá aumentando em detrimento das outras. O interessante é que você sempre faça um uso sequenciado dessas baterias. Regra número 5, como já foi falado, o interessante é que vocês usem sequenciadamente as suas baterias. Então, uma vez numeradas, use sequenciadamente cada bateria e tente trazer o mesmo número de carregamentos e descarregamentos para cada uma. Isso faz com que você eleve a vida útil dessas baterias e todas estejam com o mesmo nível de vida ao longo da utilização das mesmas, evitando com que em algum momento você descarte 2 ou 3 e outras 4 fiquem boas. Então você tenta trazer todas no mesmo nível para quando você for descartar todas ao mesmo tempo. Regra número 6. Na hora de armazenar essas baterias após o uso, não guarde elas totalmente carregadas, muito menos extremamente descarregadas. Esse é um fator do que muito ocorre do inchamento das baterias. Então, as baterias da DJI, ela tem um sistema que você programa no aplicativo a taxa de descarregamento dessa bateria após alguns dias. Então, ao escolher no aplicativo de 1 a 10 dias, essa bateria vai começar a dissipar essa energia, trazendo essa carga de bateria para aproximadamente 65%, que é a quantidade de energia para storage, para armazenamento. Então é interessante sempre se preocupar com isso quando você não for usar. A bateria ela não foi feita para ficar parada, totalmente carregada. Entende-se como a bateria uma fonte de energia, é uma verdadeira bomba. Então a gente deve se preocupar na hora de armazenar essas baterias. Então lembrando, não armazene elas descarregadas, muito menos totalmente carregadas. Sempre que for passar um período grande sem utilizar o seu drone, faça um descarregamento dessa bateria até aproximadamente 55%, 65%, ou programe no aplicativo para que ela faça isso automaticamente. Durante esse procedimento, a bateria ela pode ficar um pouco quente e ela demora até 2 dias para fazer esse descarregamento. Fique tranquilo, nada de errado está acontecendo. Eu vou mostrar agora para vocês na prática como que faz isso. Embaixo, a gente vai definir qual que é a porcentagem crítica de bateria que ele vai começar a descer e embaixo o que a gente considera porcentagem baixa. Ele vem de fábrica 30%, então ele vai começar a apitar com 30% e com 10%, ou se ele calcular que a distância ou altura do drone não é suficiente, ele volta automaticamente. Aqui é o tempo
que essa bateria pode demorar para fazer a descarga, né? Então, 5, 10 dias, então 8 dias, 1 dia, que nada mais é que o tempo que ele vai manter essa bateria cheia e posteriormente ele vai começar a diminuir essa carga no caso de armazenamento. Então depende muito do tempo que você vai ficar sem usar. Normalmente a gente coloca aqui de 3 a 4 dias, se o drone está parado 3 a 4 dias, que a gente já não está fazendo serviço. E aqui em detalhes, ele mostra, né, que o último status dessa bateria, ele começou a descarga de energia por conta dessa programação. Então o que ele faz? Ele demora de 1 a 2 dias para diminuir a carga da bateria a menos que 65%, que é a porcentagem de storage ou de armazenamento que essa bateria da DJI ela é programada para ficar. Então, um dos motivos de inchaço da bateria é você guardar a bateria cheia por muito tempo. Então, o dispositivo da DJI tem essa possibilidade aqui de você programar de 1 a 10 dias a descarga. Então, a bateria vai começar a dissipar essa energia até 2 dias para acontecer isso. Pode ficar com um pouquinho de temperatura, então aumentar um pouquinho a temperatura dela, mas nada que vá causar algum problema. E após 2 dias ela chega a aproximadamente 65%. E na bateria vocês vão ver que ela vai ficar com os dois primeiros pauzinhos verdes ligados, beleza? Regra número 7. Monitore a temperatura da sua bateria, tanto pelo aplicativo quanto após o seu uso, ao você retirar a bateria do drone e sentir a temperatura. A bateria ela é programada para não fazer carregamento acima de 40 graus Celsius. Então, pensando que a nossa janela de voo varia de 9 horas da manhã às 3 horas da tarde e o horário de pico é meio-dia, e pensando aqui no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, onde as temperaturas são muito altas, em função do uso dessa descarga, do torque do motor, essa bateria ela fica muito quente. Então, após ser utilizada, a gente deve tirar essa bateria e colocá-la em lugar onde ela possa diminuir sua temperatura. Então, a gente aconselha sempre que as pessoas em campo coloquem no tapete do carro e liguem o ar-condicionado. Se isso não for possível, coloque em alguma sombra para que essa bateria possa ser resfriada gradativamente até uma temperatura ambiente, para aí em seguida você ou recarregá-la ou armazená-la no case. Regra número 8. Assim como a regra número 7, a preocupação com a bateria após o voo é fundamental. Então, nunca após um voo coloque imediatamente uma bateria para carregar, muito menos coloque a bateria no case. Normalmente esses cases são feitos de isopor ou algum material que ele acumula muita temperatura. Então essa bateria ela vem muito quente. Se você colocar ela no case ali, ela vai ficar cozinhando. Isso pode diminuir a vida útil da sua bateria. Então, sempre faça com que essa bateria fique em lugar com ventilação ou de preferência com ar-condicionado ligado do seu carro para trazer essa temperatura mais abaixo antes de recarregá-la ou de armazená-la. Regra número 9. Antes e durante o voo, faça um monitoramento da bateria, observando a voltagem, a disposição das células, como elas estão se desempenhando, se alguma célula está descalibrada, o tempo de voo, temperatura da bateria, várias informações que podem ser observadas no aplicativo são de fundamental importância para a utilização desse componente. Então, a bateria ela dá dicas se ela está com um baixo desempenho. Muitas quedas podem ser evitadas pelo correto monitoramento dessas baterias antes e durante o voo. Então, após ligar o drone, no tempo de voo, ele começa a armazenar o tempo de voo. Então, a gente deve sempre monitorar o tempo de voo, a porcentagem que essa bateria está e principalmente as células, para ver se elas estão sendo descarregadas de forma equilibrada. Pode acontecer que uma célula está danificada, então ela vai mostrar uma carga totalmente diferente das demais, podendo gerar uma queda do drone quando você chega em porcentagens baixas dessa bateria aí. Então, um dos motivos de queda
inesperada de drone, células danificadas. Então, nessa barra superior aí, ele vai acompanhando a carga da bateria. Então, de acordo com que vai consumindo a bateria, essa barrinha vai diminuindo, e esses 2 pontinhos significam aquelas marcações que a gente fez no aplicativo, de 30% e 10%, que são marcações que vão nos auxiliar no voo inteligente do drone, no caso de bateria baixa. Então, chega num valor crítico ali, o Hzinho, quando ele já vai voltar para casa naturalmente, e o ponto entre o amarelo e o vermelho é aquele 10% que ele provavelmente vai começar a descer de onde ele estiver ali. Regra número 10. Após 20 ciclos de carregamento e descarregamento das suas baterias, o que a gente chama de ciclos da bateria, é interessante com que você diminua a carga dessa bateria aproximadamente 8%. Após diminuir essa carga até 8%, faça um recarregamento dessa bateria. Então, após 20 ciclos completos, que consideram um carregamento completo e um descarregamento até aproximadamente 10%, diminua essa carga até 8% e recarregue ela totalmente. Assim, você aumenta a vida útil da sua bateria. A essa metodologia damos o nome de reciclagem. Então, a cada 20 ciclos da bateria, a gente faz uma reciclagem, trazendo essa carga até 8%. Falando em porcentagem de bateria, outra dica que aumenta a vida útil dessa bateria é não ficar elevando a porcentagem da bateria muito menos de 10%, nunca podendo passar de 8%. Quanto mais você faz isso com as suas baterias, menor é a vida útil da mesma. Então, aliado à quantidade adequada de baterias, o uso do drone em condições controladas e sempre monitorando a carga da bateria e não deixar essa bateria baixar de 8%, você vai ter um sucesso no uso da sua bateria e otimizar, fazendo uma vida maior do seu conjunto de baterias. E aqui vai uma dica bônus para vocês, inclusive vocês vão poder baixar aqui um modelinho que eu fiz, que faça uma planilha no Excel com todas as numerações e todas as informações que você coletou das suas baterias pelo menos uma vez por semana e vá atualizando esses processos. Então, tudo que foi mostrado para vocês, atualizem nessa planilha para vocês saberem qual bateria está com a maior ou menor vida útil, qual que você deve usar prioritariamente, se tem alguma bateria que está apresentando algum problema na célula ou que deve ser descartada. Todas essas informações, quando catalogadas, elas auxiliam, principalmente quando a gente está falando de equipe. Muitas pessoas pegam o drone e já vão usando sem se preocupar muito com a bateria. Sabe-se que um dos principais motivos de queda dos drones são as baterias. Então, tome muito cuidado com esse equipamento e faça com que você consiga ter uma maior vida útil. As baterias, elas são extremamente caras. Então, quanto mais você elevar a vida útil das suas baterias, você economiza 2 vezes. Uma, porque seus drones não estão em risco, e outra, com que você consegue efetuar muito mais trabalhos com o mesmo conjunto de baterias. Então, como bônus, eu vou compartilhar aqui com vocês a planilhinha bem simples que eu fiz no Excel para fazer a gestão das baterias e vou deixar ela à disposição para fazer download, beleza? Fica de olho. Então, galera, essa aqui é a planilha do Excel que eu falei para vocês. Eu chamo ela de gestão de baterias, no caso aqui do P3, que foi o exemplo que eu usei no vídeo para vocês, né? Então, aqui tem o nome das baterias, o número de ciclos que cada bateria tem. Então, tem bateria que tem 67, outras 38. Então, o ideal, como eu falei, é que vocês levem os ciclos de vidas meio que junto. Obviamente que se depois que você comprou uma bateria nova, isso aqui não vai conseguir acompanhar. Mas o interessante é que esses ciclos caminhem junto, para que todas as suas baterias elas elevem o seu tempo de vida e, ao mesmo tempo, elas sejam descartadas mais ou menos juntas. Aqui as células, né? A gente faz observação nas células. Então, aqui nesse exemplo, a bateria número 5, ela sumiu, não sei se a gente perdeu ou se roubaram. E a bateria número 3, que é aquela que eu mostrei para vocês no vídeo, que está com defeito. Ela estava com observação, mas aqui também ela vai ficar como vermelhinha, que é uma bateria que está indisponibilizada. Luz de 5 segundos. Então, aquela metodologia que eu mostrei para vocês, você mantém pressionado o botão por 5 segundos, e ele fala aqui. Então, todas as luzes ligadas, né? Eu tenho de 90 a 100.
a última luz piscando de 80 a 90, as 3 primeiras ligadas de 70 a 80, as 2 primeiras ligadas e a terceira piscando de 60 a 70 e assim por diante. Então, aqui você vai monitorando. Então, por exemplo, A1, 3,5. Então, seria 3,5 piscando. Então, essa bateria ela tá aí de 80% a 90%. Então, é uma bateria relativamente nova. Vamos pegar aqui uma bateria mais antiga. Seria a 7, que tem 2,5. Então, ela tem 2 ligando e meio. Então, essa bateria está entre 60% e 70% da vida útil dela. Então, essas informações me ajudam a monitorar, saber qual está mais velha, está mais nova, ou até mesmo se eu quiser fazer uma ordem. Então, como eu falei, aqui em termos de preferências, né, a gente definiu que é preferência de ser utilizada é a 1, depois a 8, depois a 6, depois a 4, depois a 2, depois a 7. Então, toda vez que eu for usar prioritariamente, eu uso a 1, a 8 e a 6, que são as baterias mais novas, para eu tentar equilibrar esses ciclos para elevar elas para a mesma quantidade de ciclos, se possível. Então, aqui, 2 observações. A cada 20 ciclos, devemos descarregar até 8% e recarregar totalmente, que é o que eu chamei de reciclagem. E a bateria deve ser armazenada entre 30% e 60% da sua carga. Ou você habilitar aquela atividade no aplicativo, como foi mostrado. Então, aqui é uma tabelinha muito simples, mas que ela auxilia na gestão das suas baterias e especialmente se você tiver uma equipe para que todo mundo tenha acesso a essa informação. Beleza? Grande abraço! Se você está gostando desse conteúdo, compartilhe ele com seus amigos, nos marque nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso portal e mande os temas que você gostaria de ver aqui no nosso portal.